A política econômica no passado, às vezes, era muito criticada por causa dos artificialismos, né? Sempre se criticou medidas artificiais que iam contra o mercado, iam contra a natureza da própria economia, não respeitavam a lei da oferta e da procura. Então, preços congelados, tablitas, essas coisas todas muito criticadas no passado. Bom, desde o Plano Real, na verdade até um pouco antes, podemos dizer que desde o governo Collor, o Brasil veio num processo de liberalização da economia, liberalização dos preços e foi ao encontro da verdade, né? Na procura da verdade econômica. E desde então se critica muito toda vez que o governo adota uma medida que parece artificial, por exemplo, segurar os preços dos combustíveis para a inflação cair e assim por diante. Eu pergunto então, será que colocar a taxa de juros do Brasil num patamar em que ela passa a ser a segunda mais alta em termos reais do mundo, segunda mais alta do mundo, ou a quarta mais alta em termos nominais, não é um artificialismo, não é uma tentativa de combater a inflação usando um instrumento que está fora da curva, se olha para o resto do mundo? O Brasil tem uma situação econômica de fato que justifique a gente ter a taxa básica de juros na posição de segundo mais alta, ou quarta mais alta em termos nominais. Nossa situação econômica é essa, a gente tem umas contas externas desequilibradas, um déficit público monstruoso. Não sei, acho que eu enquadraria também esse tipo de política num artificialismo. Porque o que o Banco Central quer nesse momento? Como é que ele espera que a inflação atinja o centro da meta, caia para 3%? Ora, usando o que você usou no início do Plano Real, até naquela época era necessário, a chamada âncora cambial, né? A gente vai tentar segurar o câmbio vai baixar, a tentativa é que o real se valorize em frente ao dólar, e com isso preços de produtos importados caiam, a Petrobras possa reduzir o preço da gasolina, do diesel, etc. Como é que o câmbio vai se valorizar? Vai se valorizar com a pior fórmula possível, que é a atração de capitais nômades, esses capitais que ficam especulando no mundo inteiro, e eles virão para o Brasil para aproveitar um diferencial de juros entre os mercados mais desenvolvidos e o mercado brasileiro. Ora, a alta de 0,25 podia ser considerada, na taxa Selic, na decisão do Copom, podia ser considerada uma coisa muito pequena, sem grande importância, sem capacidade de mexer com os fluxos de capitais. Mas vejam só, no mesmo dia que o Copom elevou a taxa de juros 0,25 ponto percentual, o Federal Reserve nos Estados Unidos, Banco Central de lá, baixou a taxa de juros em meio ponto percentual. Então, só nesse dia, nosso diferencial aumentou em 0,75. É como se a gente tivesse elevado a taxa de juros em 0,75, não em 0,25. Na semana anterior, o Banco Central Europeu já tinha também reduzido a taxa de juros em 0,25. Quer dizer, nosso diferencial aumentou ainda mais em relação. É isso que pode fazer com que o Brasil traia capitais nômades e cause uma valorização da moeda. Por enquanto, a gente está com fluxo, não nesse sentido, porque diante dos problemas do Brasil e diante da expectativa de elevação da taxa de juros, o capital aplicado em bolsa, por exemplo, está indo embora. Muita gente, a gente teve um saldo negativo de 20 bilhões de dólares nesse ano de 2024, por conta de um horizonte aqui que favorece apenas a renda fixa, não ações em bolsa. Ações em bolsa em si não alavancam o investimento no Brasil, né? A gente precisava de dinheiro mesmo para compra de novas ações, né, emissões de novas ações para aumentar o capital das companhias,
e para a abertura de novos negócios, né, em geral. É esse investimento que a gente precisa, porque a gente precisa de aumentar nossa capacidade de produção, aumentar a oferta de produtos, né, gerar mais produtividade na economia, e aí isso sim, no longo prazo, a inflação vai ter uma queda sustentável, né? Então, voltando ao momento, na conjuntura, a gente está diante de uma possível queda da inflação por força dessa taxa de juros, mas não porque o crédito vai encarecer tanto, o consumidor vai se retrair, isso eu acho que não vai acontecer. O crédito no Brasil já é caro demais, né? Já não é... Quem faz prestação faz ali porque não tem outra saída, não é porque o crédito está facilitado. Isso não vai gerar na margem uma pequena redução do consumo, mas não vai derrubar o consumo. E diante da queda do consumo, né, se esfriaria o mercado de trabalho. Essa é a tese em geral que se fala para justificar a taxa de juros. O pessoal do mercado fica falando isso aí o tempo todo, para a gente acreditar que isso é verdade. Mas não é assim que está acontecendo na economia. A gente vê os dados da indústria, por exemplo, o PIB potencial já está ali no limite, etc, etc. Ora, a indústria ainda não atingiu o mesmo volume de produção que ela tinha em 2013. A gente está em 5% abaixo de 2013, de 11 anos atrás. Desde então, a população brasileira aumentou quase em 10 milhões de pessoas, o mercado também cresceu, e a nossa produção industrial ainda está inferior a 2013. A capacidade social da economia é vista a olho nu, é só andar na rua, você vai ver lojas fechadas, escritórios fechados, né? Muita gente ainda precisando de emprego. O mercado de trabalho realmente está reagindo, mas não é, essa reação não se verifica nos salários. A maior parte das pessoas que está sendo empregada é até 2 salários mínimos. Quer dizer, não, mas o salário mínimo está subindo. Mas está subindo por força de uma indexação, por causa de lei, não porque o mercado está forçando essa alta, porque as pessoas estão deixando de trabalhar porque não querem ganhar salário mínimo. E seja, eu estou aqui fazendo o meu pequeno protesto, né, de achar que essa questão da taxa de juros tem que subir, vai chegar a 12%, segundo as previsões de mercado, enquanto nos Estados Unidos ainda terá novas reduções, ou seja, a gente está voltando ao artificialismo, né? Voltando à âncora cambial, quando o câmbio, na verdade, ele deve refletir um pouco a situação das contas externas do país, se a gente tem que continuar aumentando as exportações, isso que é positivo. Mas já tem a política fiscal, o governo não está conseguindo controlar suas despesas. Gente, o 2024 vai ter um déficit muito pequeno em relação ao 2023. Né? Houve uma melhora efetiva, quer dizer, está longe do ideal? Tá, tem coisas, bombas, relógios para desarmar? Tem, déficit da Previdência e outros tipos de despesas obrigatórias do setor público, isso tudo tem que se buscar uma solução. Mas não é uma situação explosiva do ponto de vista do déficit, né? Há realmente condições da gente chegar ali no 0 a 0, quer dizer, do ponto de vista fiscal, muito pouca contribuição para o aumento da dívida pública, a não ser pelo próprio taxa de juros, que está tão alta que na rolagem da dívida ela aumenta por si só em função da incidência de juros sobre o principal da dívida. Então aqui, meu protesto de indignação, mas quase que remando contra a maré, porque hoje se criou uma espécie de um consenso no mercado financeiro, pessoas que não saem dos seus escritórios, né, não andam na rua, não veem o que está acontecendo, não vão nas indústrias, não vão ver como é que está o agronegócio de fato, como é que está o movimento no porto, etc. Ou percebem exatamente como é que está a situação do mercado de trabalho.
Mas, o que fazer? Não há muito o que fazer, porque o Banco Central vai realmente elevar a taxa de juros. É uma pena, mais uma vez a gente vai perdendo uma oportunidade de procurar uma solução mais estrutural, mais definitiva, mais sustentável, que é a palavra da moda.